nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje com a deputada Clarissa Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, contando com a participação da jornalista Cláudia Cataldi. Deputada, houve ou não houve negociação entre o Planalto e o deputado Eduardo Cunha? Um dia após a decisão de Eduardo Cunha abrir o impeachment, Planalto e presidência da Câmara duelaram. Eduardo Cunha disse que a presidência mentiu, porque, na verdade, havia uma negociação em curso, de iniciativa, inclusive, do Palácio do Planalto, e o ministro Jacques Wagner, em nome do governo, disse que não, quem mentiu é Eduardo Cunha, porque não havia nenhuma negociação para preservá-lo na presidência da Câmara, por conta de uma decisão contra o acolhimento do impeachment. Na sua avaliação, houve ou não houve barganha nesse sentido? Olha, eu acredito que até por iniciativa própria, né, alguns interlocutores do governo ou até mesmo do PT possam ter sim procurado o presidente da Câmara para tentar algum tipo de acordo, temendo justamente que ele acolhesse o processo de impeachment. Não duvido que isso tenha acontecido. Por outro lado, também, antes mesmo de acontecer qualquer votação no Conselho de Ética, alguma voz lúcida dentro do PT também disse, olha, não vamos fazer nenhum tipo de acordo com o Eduardo Cunha, até porque que garantia qualquer pessoa teria ao fazer algum tipo de acordo com ele? Para ele permanecer na presidência da Câmara e ficar mais um ano chantageando o governo, né, colocando a faca no pescoço, dizendo, olha, se não fizer isso dessa vez, eu vou abrir o impeachment. Agora, se não me der aquele cargo, eu vou abrir o impeachment. De certa maneira, né, por mais que seja traumático o processo de impeachment para o governo, solucionar essa questão de uma vez por todas, se o governo conseguir passar dessa, a avaliação do governo é que ele vai conseguir ter mais governabilidade, porque vai parar de ser chantageado a todo momento, mas também corre o risco de não passar dessa. Deputada, o impeachment passa ou não passa? Na avaliação feita por líderes dos partidos no Congresso, a presidente Dilma teria 258 votos, mais ou menos, ou seja, teria sobra de quase 80 votos, ela precisaria de 171 votos para garantir a sua permanência. Qual é a sua avaliação? Qual é o ânimo? A senhora frequenta a Câmara, está lá no dia a dia, na verdade, qual é o sentimento dos seus colegas em relação ao tema? Eu acho que é difícil fazer essa avaliação hoje. Se o pedido de impeachment tivesse sido acolhido há 2, 3 meses atrás, eu poderia dizer com tranquilidade que a presidente Dilma teria muita dificuldade de superar esse pedido de impeachment. Hoje o quadro mudou por quê? O quadro mudou porque ela fez uma recomposição no governo, ela fez uma reforma ministerial, o presidente Eduardo Cunha, diante de todas as denúncias, também se enfraqueceu, perdeu muita força, e ele controlava um grupo muito grande de deputados, então ele perdeu essa força. E hoje a base do governo ela conseguiu se recompor de alguma maneira. Então ela precisa, para se salvar, de 171 votos dos 513 deputados. Eu não acredito muito nesses levantamentos que são feitos através de líderes partidários, porque o voto não é de liderança, o voto é pessoal, o voto é de cada um dos parlamentares. Então, uma pesquisa feita assim, individualmente com os líderes não vai dar para garantir que toda uma bancada vote a favor ou contra. Há que se levar em consideração também que o PMDB, né, do partido do vice-presidente Michel Temer... Você acha que o PMDB vai ser o fiel da balança nesse caso? Olha, eu não sei fazer essa avaliação, mas o líder do PMDB fala que praticamente estaria meio a meio, metade contra, metade a favor. É difícil imaginar que o vice-presidente da República, se tiver interesse de assumir o país, não consiga unificar o seu partido. Será que o PMDB abriria a mão dessa oportunidade de governar o país? Difícil. Por outro lado, a gente ainda precisa saber se esse processo ele vai continuar durante o recesso parlamentar, se vai haver uma autoconvocação, né? O Congresso vai permanecer funcionando durante janeiro, que é o período de recesso parlamentar, ou se essa decisão vai ficar para a partir de fevereiro do ano que vem. Aí foi curioso, porque no dia do acolhimento do impeachment, inicialmente o governo era contra, digamos, que não houvesse recesso, ou seja, queria que houvesse recesso na suposição de que o tempo poderia abaixar a poeira, e a oposição dizia que não,
que queria que o processo de impeachment começasse no dia seguinte. Agora as posições estão trocadas. O governo quer rapidez e a oposição diz que não. É preciso que haja mobilização das ruas, é preciso que haja o recesso, porque em fevereiro poderemos ter um quadro ainda pior na economia e isso daria combustível ao processo de impeachment na Câmara. A senhora, a sua opinião, qual é? A senhora acha que o processo deva começar agora ou deva começar apenas após o recesso? Olha, eu acho que para o governo, se a votação acontecesse o quanto antes, seria melhor. Essa avaliação que o governo faz de maneira correta. Por vários motivos. Primeiro, porque hoje não deu tempo da base ainda se desfazer, né? Você tem muita gente comprometida hoje com o governo. Segundo, porque a previsão realmente da economia é piorar muito ano que vem, né? E isso tem um impacto muito grande sobre as decisões, sobre o sentimento das pessoas. Muita gente quer o impeachment, independente se existe fato ou não contra a presidente. Está claro que existem fatos contra o Partido dos Trabalhadores, contra diversos membros do governo, mas o fato contra a presidente da República, né, esse fato concreto, as pessoas estão fazendo um julgamento muito mais político, muito mais de sentimento do que da existência, não estou dizendo que tenha ou não tenha, estou dizendo do fato claro ou concreto. Eu não sou membro dessa comissão que vai fazer essa avaliação. A gente precisa ler ainda o relatório final que virá, né, para justificar se as pedaladas, né, fiscais elas são suficientes ou não para um pedido de impeachment. Mas o fato é que o julgamento da população será um julgamento muito mais político. As pessoas, primeiro, olham para a Operação Lava Jato, têm um sentimento de indignação correta, tão grande, e a sensação de impunidade no país é tão grande que eles precisam dizer o seguinte: olha, alguém tem que ser punido, alguma coisa tem que acontecer para que a gente, pelo menos, acredite que alguma coisa vai mudar. E esse sentimento, ele se traduz principalmente na figura da presidente da República. É como se as pessoas dissessem o seguinte: olha, se a gente trocar de presidente, os problemas vão acabar. E não é assim, na prática não é assim, não funciona assim. Na prática não é bem assim, né? Existe ali uma chapa que foi eleita, se ela sair, quem assume é o vice. Essa chapa também está sendo questionada no Tribunal Superior Eleitoral, né? Tem diversas figuras ali do parlamento, do próprio governo também, enroladas, envolvidas com todo esse esquema, pelo menos 10% da Câmara, né? É o número que hoje está levantado aí pela Procuradoria-Geral da República, envolvido diretamente na Lava Jato, mas você tem, além desse sentimento de impunidade, você tem a economia muito mal. O poder de compra do trabalhador extremamente reduzido. O desemprego aumentando. Imagina aqui no Rio de Janeiro o que vai acontecer, as obras das Olimpíadas daqui a pouco acabando. O índice de desemprego hoje no Rio está um dos maiores do país e vai aumentar. Então, todo esse sentimento de que a vida está ruim, de que a economia não anda, eu não consigo mais ter poder de compra e eu não consigo um emprego e está tudo muito ruim, vamos tirar a presidente da República. Então, esse julgamento ele vai ser um julgamento muito mais político. E quanto mais tempo esse julgamento demorar, com certeza será muito pior para a presidente da República, porque a economia tende a piorar e mais. O período de recesso é um período também de uma certa desmobilização. Agora, você lembra, por exemplo, na época do impeachment do Collor, as universidades se organizavam, saíam aqueles grupos de estudantes das escolas, das universidades, todos unidos, iam para as ruas, abandonavam as salas de aula e iam pedir o impeachment. Isso, se acontece no recesso, por exemplo, dificulta essa mobilização estudantil, essa mobilização... Mas por mais, eu acho que o impeachment de Collor em relação ao impeachment da presidente Dilma há uma diferença, porque eu acho que, por mais que ela esteja fragilizada, o governo não esteja indo bem, não está indo bem, ela tem uma capacidade de mobilização no Congresso bem maior do que a que Collor tinha à época. Collor perdeu, digamos, totalmente a capacidade de se relacionar com o Congresso, rompeu com todos os partidos, o que não acontece ainda com a presidente Dilma. Eu acho que ela ainda tem uma interlocução razoável no Congresso, o que dá a ela essa tranquilidade que é, de certa maneira, confirmada por essa previsão, ainda que discutível, de que ela teria 250 votos ou 260 votos. Eu não discordo dessa sua avaliação, eu só acho que o resultado ele vai ser muito também resultado daquilo que vai acontecer nas ruas. Por isso eu falei dessa coisa da capacidade da sociedade se mobilizar, porque um voto como esse, seja a favor do impeachment, ou seja contra o impeachment, isso é um marco na carreira política de todos os parlamentares que estão lá.
E com certeza a pressão das ruas, a pressão da sociedade será capaz de influenciar o voto de muita gente. E eu vou deixar uma pergunta. A senhora já decidiu se vota contra ou a favor do impeachment? A senhora responde depois do nosso intervalo.